Fala aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. E aí, vamos esperar o pessoal entrar aí. Já tô vendo a galera do Twitter chegando aí. Vinicim, Valéria, Scleide, ó, Guilherme Caju, gente boa, tá? Tá bom que tá. Boa noite, Vinicim. Bom que vai chegando o pessoal que me segue do Twitter, basicamente a galera do Cruzeiro, segue meus amigos pessoais chegando, o Instagram dá essa misturada boa. Bom, já tem umas 10 pessoas aí. FL Pel, será que é Felipe? Não sei. Jorge Oliveira, Wellington Gomes Pereira, B Prosex. O Wellington atrasou um minuto, Wellington. Fala, Caju, boa noite, beleza, amigo? Rodrigo Mendes, pô, tá uma galera boa, hein, gente? Muita gente. Gustavo, James Corradini. Muita gente. Ó, Caritas. Oi, Caritas. Tudo bem? Obrigado aí pela participação. Só dar mais 1 ou 2 minutinhos pra gente começar aí. Já vou aproveitar falando o seguinte. Eu tô fazendo, eu ainda não sei o melhor caminho, né? Porque eu tenho o perfil do Twitter com muito seguidor. Aqui no Instagram um pouco menos, mas bastante no Instagram profissional. E o YouTube com menos ainda. Então eu tô achando melhor fazer essa live aqui. Obrigado, cara. Saudade também. Ô, Vinicinho, vou falar sobre finanças pessoais. Hoje eu não vou falar do Cruzeiro, não. Vou falar sobre finanças pessoais e uma metodologia que a gente usa nas empresas de gestão para reduzir gastos nas empresas. Como que a gente pode aplicar ela na nossa vida pessoal aí para a gente poder otimizar os gastos, ainda mais nessa época aí do corona, todo mundo está com muita dificuldade de receita, né? Então a gente tem muito pouco como melhorar aí as entradas, a gente tem que diminuir as saídas o máximo possível, beleza? Valeu, Vinicinho. Aí tá aqui o Gustavão, jogador de vôlei. Thaís tá bem, obrigado. Thaís com a Alice, também, muito obrigado, viu, Gustavo? Saudade demais de vocês aí. Ela, nossa, sente uma falta danada do vôlei. Minha esposa é atleta de vôlei, gente. Pra quem não sabe, joga vôlei. Beleza, Vinícius? Chama sua irmã do Áquila. Vai subir o nível, hein? Aí aumenta a minha responsabilidade. Bacana. Então eu tô fazendo aqui no Instagram. Eu me dá a oportunidade de botar ela no IGTV e depois eu baixo e subo ela pro YouTube. Então quem estiver vendo no YouTube, gente, tá gravado. Ontem tinha a maior galera vendo no YouTube depois a live que eu fiz da questão da democracia lá do sócio votante do Cruzeiro, vendo no YouTube como se fosse live, comentando, né? Não é. Então no YouTube, quem estiver vendo agora no YouTube é gravado, mas pode deixar os comentários que eu faço aí, beleza? Então, olha lá, ó o Irã de novo aí com a gente, o Washington. Beleza, Irã? Obrigado aí pela audiência, amigo. Sempre junto. Então vamos começar. Eu tô achando... Tá todo mundo ouvindo bem, hein? Cleuso. Muita gente. Pô, que honra, hein? Muita gente mesmo. Obrigado a todos aí. Vamos lá? Tá todo mundo ouvindo bem, hein? Beleza. Rodrigo. Isso aí, Irã. Juntos somos mais melhores. Valeu, Gustavo. Valeu, Caju. Rodrigo Mendes. Valéria. Vamos lá, gente. Então é o seguinte. Obrigado a todos aí, tá? Pela participação. Tô tentando aproveitar esse momento aí para agregar conhecimento. Então, como que eu tenho escolhido os temas, né? Para quem é mais do Instagram e não sabe, eu faço muita live a respeito da gestão financeira em futebol, sobretudo no Cruzeiro. Então por isso que eu consegui certa notoriedade, muito... Oi, Jéssica. Jéssica tá aí? Se tiver, oi. Tá. Então eu falo muito do Cruzeiro, mas eu tenho meus amigos que têm negócios também, falam muito comigo, vêm me tirar muita dúvida mesmo sobre como gerir o negócio. E meus amigos
que não tem negócio também vem me perguntar o dia a dia, como fazer para reduzir gasto, para otimizar. Então, tendo um negócio ou não, eu tenho uma palestra, né, sobre finanças pessoais. Eu resolvi tirar um pedaço dessa palestra para falar um pouquinho sobre a parte de gastos, né? Porque finanças pessoais, ela engloba basicamente como você fazer uma gestão para ter maior receita, menor quantidade de gasto possível, ter as sobras, e ela engloba inclusive a melhor maneira de investir essas sobras. Isso basicamente é o resumo de finanças pessoais. Hoje, basicamente, eu não vou falar de receita, eu não vou falar de investimento, mas eu vou falar de como a gente pode aplicar a metodologia de gestão de empresas para a gente... Oi, Jéssica. Oi, Edson. Depois, no final, gente, se vocês quiserem ir não tendo dúvida, podem escrever aí. No final, a gente tira uns minutos para a gente tirar essas dúvidas aí também. Então, como a gente aplicar essa metodologia de gestão empresarial para reduzir os gastos. Você vai ver que eu não vou inventar a roda aqui, não vou falar nada muito fora do que você sabe, mas se a gente tiver um pouquinho de método e disciplina, vai dar certo, eu garanto que dá certo. Várias pessoas que já conversaram comigo, que eu já passei essas ideias, já aplicaram, já tiveram muito sucesso, são muito gratas a isso, a gente tem que fazer isso. Então, basicamente, vamos lá, voltando à questão de gestão financeira. Então a gente hoje nós temos que saber o seguinte, nós temos que ter uma quantidade de entrada de recurso. Aí quando eu falo para você ou para sua família, não importa, ou para você mora sozinho ou para sua família, a soma de todos os recursos que entram para sua família tem que ser maiores do que todos os recursos que saem. Isso aí o pessoal do Cruzeiro está familiarizado com isso aí, né? Porque nós fizemos exatamente o contrário, o Cruzeiro fez exatamente o contrário no passado, nos últimos anos. O que acontece? Se você tiver o gasto acima das receitas, como que você vai fazer? Você vai se endividar. Ou você vai deixar de pagar algumas contas, vai virar dívida, ou você vai pegar um dinheiro emprestado com alguém para pagar essas dívidas, para pagar essas contas e vai se endividar da mesma forma, ou em última instância você vai sair vendendo o seu patrimônio e pagando dívida até enquanto você tiver patrimônio. Uma hora você não vai ter patrimônio mais. Então, o grande segredo da gestão financeira pessoal é você controlar todo mês o que está entrando e o que está saindo. Isso é matemática simples. O que está entrando tem que ser maior que está saindo. Agora, mais simples ainda é a pergunta que eu faço para vocês. Se o que está entrando tiver menor do que está saindo, o que eu posso fazer para tentar equilibrar isso? Ou eu aumento mais entradas, aumento mais receitas, dou um jeito, eu e minha família, de conseguimos levantar mais dinheiro mensalmente, ou eu dou um jeito de cortar gastos, ou os dois, preferencialmente. Se eu conseguir os dois, então tá assim, ó, despesa aqui e receita aqui. Se eu subir a receita, já melhora. Ou se eu baixar a despesa, já melhora. Agora, se eu fizer os dois, melhora muito, certo? Então, hoje aqui... aí você fala, mas como que eu vou conseguir aumentar a receita? Gente, isso é um assunto para uma outra live, mas basicamente você tem como aumentar na sua atividade principal, né? Ou produzindo mais, ou renegociando um aumento, ou ganhando uma promoção, ou com atividades paralelas, né? E com rendas, fazendo o dinheiro trabalhar por você. Então, se você tiver um dinheiro parado, fazer esse dinheiro investir, render uma grana, isso aí é uma entrada a mais que vai ter. Ou arrumar uma renda extra, começar a vender determinado tipo de produto, virar representante de alguma coisa, intermediar negócio. Tem muitas opções de se obter renda extra, isso é um assunto para outra live. Hoje nós estamos falando de como reduzir o gasto, tá bom? Então vamos lá. Sobre as despesas. Para começar a reduzir, o Guilherme Caju, publicar conteúdos na Udemy é uma boa forma de aumentar a receita, né? Na verdade, você criar curso, né? A Udemy vende curso. Você criar curso, são cursos normalmente baratos. Se você começar a criar esses cursos e publicar lá de alguma coisa que você é especialista, antes de entrar nas despesas, gente, só aproveitando o comentário do nosso amigo aqui, tudo que você é especialista, você consegue produzir renda extra, sobretudo aqui na quarentena.
Então, se você é uma pessoa que sabe fazer um artesanato muito legal, você pode fazer curso sobre na Udemy, você pode fazer uma prestação de serviço para uma pessoa, uma aula particular, você pode fazer os produtos e vender em paralelo. Então, tudo isso pode gerar uma renda extra, uma renda passiva extra. Interessante isso. Mas vamos voltar para nossas despesas. O primeiro passo para a gente reduzir despesas, a gente tem que saber quanto que é nossas despesas, né? Quanto que você gasta por mês? Isso é suficiente? O que a gente ganha é suficiente para pagar o que a gente tem de despesas recorrentes? Então nós precisamos, gente, nos organizar. Se você quiser fazer até num papel de pão, você pode fazer. Eu estou até baseado nessa palestra aqui, eu estou até montando uma planilhinha aqui, bacana. Quem quiser depois entrar num canal que eu estou tendo num Telegram, esse canal eu estou divulgando muito material de graça, estou botando link de livro grátis na Amazon, de curso grátis, curso na Udemy, coisas que eu acho, estou publicando e-book, tudo que eu acho eu ponho lá. Eu vou colocar essa planilha Excel lá que vai facilitar muito a vida de vocês. Mas o que vocês precisam é pegar 2 ou 3 últimos meses, não dá para você pegar a vida inteira, também você vai perder um tempo danado fazendo, e organizar suas despesas. Listar tudo que você gastou, tá? E você vai classificar isso conforme o tipo de gasto. Eu vou explicar isso tudo para vocês aqui, então vocês vão ter que ter paciência, eu vou recapitulando o método. Então vamos lá, primeiro passo, eu vou pegar todas as minhas despesas dos últimos 2 ou 3 meses, vou classificar, vou jogar quanto que eu gastei com cada uma. Então vou listar cada uma. Então, por exemplo, tá, gente? Primeira coisa, como que eu vou fazer isso? Ó, da onde que sai o dinheiro? Nós temos o dinheiro, toda despesa, ou sai da sua carteira, ou você paga com a sua carteira, ou sai do banco, certo? Onde você paga uma boleta no banco, ou você faz uma transferência para alguém no banco, ou você paga alguma coisa no seu cartão de débito, e aí vai estar no seu extrato bancário, então você vai achar no extrato bancário, na fatura do cartão, ou da sua carteira no dinheiro, e aí talvez você tenha que fazer um controlinho paralelo. Não tem onde, eu não consigo chegar de onde mais pode sair. Então, se você pegar a fatura do cartão, pegar seu extrato bancário e tentar puxar na memória o que se paga em dinheiro, que hoje é muito pouco, você consegue listar os seus gastos. É muito importante você listar os seus gastos, organizar para você saber onde você está gastando dinheiro, para você dar uma noção de prioridade. Então, por exemplo, tá? Eu fiz nessa planilha, nesse rascunho de planilha, você tem assim, quais são os tipos de gastos que nós vamos classificar? Nós temos as despesas que são recorrentes, fixas, que são aquelas despesas que eu tenho todo mês, isso ajuda muito a lembrar, tá? Na hora que eu fui fazendo aqui a planilha, eu lembrei de todas as minhas despesas. Então são aquelas que eu tenho todo mês. Por exemplo, gente, telefone. Hoje, normalmente, o custo do telefone é fixo. Antes era variável. Se você ligava mais, pagava mais. Se ligava menos, pagava menos. Hoje, basicamente, é fixo para todo mundo. É um plano lá que já está tudo incluído. Internet, telefone, sei lá o quê. Por exemplo, internet de casa, TV a cabo, assinatura de um streaming, por exemplo, Netflix. É uma despesa recorrente fixa. O que é o recorrente, gente? É que ocorre todos os meses. Então, na hora que você começar a lançar, você vai lançar janeiro de 2020, fevereiro de 2020 e março de 2020, por exemplo. Na hora que você começa a colocar essa despesa, se ela está repetindo todo mês, é um sinal de que ela é recorrente, tá? IPTU, se você mora de aluguel, o aluguel que você paga, o seguro do carro, se você paga ele todo mês, ou um seguro de vida que você tiver, qualquer tipo de seguro, escola, cursos, atividade física, academia, clube, que você paga, por exemplo, uma associação de um clube, você paga uma aula de futebol, de balé para o seu filho, para sua filha, essas assinaturas de produto, como eu disse. Então, eu assino aqui Globoplay, eu assino Netflix, aí o outro assina o book, que é de audiobook, o outro assina sei lá o que de podcast. E quando você vai ver na App Store ou então na Google Play, você está assinando coisas lá todo mês. Quando você vai ver, você está com energia elétrica. Não, energia elétrica não. Vamos lá. Eu estou falando que é o que tem valor físico, fixo. Então você tem uma lista gigantesca de coisas, você vai anotar essas coisas e vai anotar o valor delas, tá ok? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você vai pegar aquelas despesas que são recorrentes, você tem todo mês, mas são variáveis. Elas não necessariamente
elas são fixas, mas elas ocorrem todos os meses. Aí eu acabei me antecipando. Por exemplo, energia elétrica. Todo mês vai ser 200, outro mês 150, outro mês 280, mas tem todo mês, ou seja, é recorrente, mas não é fixa. Você vai começar a listar num outro campo dessa planilha ou no outro papel de pão lá. Quais são aquelas despesas que você tem todo mês que são recorrentes, mas não são fixas? Outros exemplos: energia elétrica, água, combustível de carro, varia muito de mês para mês, supermercado, viagem, lazer, restaurante, teatro, cinema, comida em si, né? Por exemplo, roupas e outras despesas, tá? Essas você vai listar também e vai ver como que você gastou nos últimos 2, 3 meses. A partir do momento que você tiver um histórico de 3 meses, você consegue fazer uma média de gasto mensal de cada um deles, e aí dá para você pegar e classificar isso em ordem decrescente. E aí você começa a ter uma noção de quais são os gastos mais significativos na sua vida ou na sua família, tá? Lembrando, você pode fazer isso para a sua família. O ideal é, se você tiver um grupo familiar, que faça isso para toda a sua família. Então é isso que é o primeiro passo que a gente faz nas empresas. A gente pega a base de despesas da empresa e começa a entender. Primeiro, normalmente, é salário, depois é gastos com energia elétrica, gastos com aluguel, gastos com utilidades, com material de expediente, hora extra, etc. e tal. A gente faz isso nas empresas, nós temos que fazer isso na nossa casa, para a gente começar a ter uma noção de ordem de grandeza e de priorização. E aí, depois, gente, se a gente quiser ser um pouquinho mais sofisticado, você ainda consegue agrupar naqueles gastos que são essenciais e o que não é essencial. Tem coisa ali que você vai falar: gente, não tem como eu ficar sem. Por exemplo, energia elétrica. Como que eu corto? Não tem como cortar energia elétrica. Uma aula de balé, dá para cortar? Dá para cortar. Uma academia, dá para cortar? Dá. Não é desejável, mas dá para cortar. Agora, tem coisas que você não consegue cortar, que você precisa disso, ou para viver ou para trabalhar, né? Plano de saúde é uma outra despesa recorrente fixa. Então, essa planilha que eu vou montar para vocês, ela já tem um monte de colinha, depois você só inclui coisas novas específicas suas, né? Gás de cozinha já é uma outra recorrente, mais variável, porque tem meses que você gasta 1, tem meses que você vai gastar 2, e aí você começa a montar a sua estrutura de gastos, pessoal. Gente, o que eu estou falando, você não vai precisar fazer a vida inteira, não. Eu estou falando para vocês fazerem dos últimos 3 meses, depois fazer durante um tempo só para reduzir o gasto, depois você volta a fazer isso uma vez por mês para dar uma reciclada, porque senão você perde muito tempo controlando. Lógico que eu conheço um monte de gente xiita que faz isso a vida inteira. E eu tive uma época que eu fiz isso por 2 anos, eu fiz uma planilha de Excel toda maluca, que me dava gráficos e tal, mas depois começou a me tomar um tempo, eu já comecei a ter uma noção de como que é meu perfil de gasto, eu parei de fazer isso. Tem aplicativos na internet para smartphone que permite que você controle cada centavo que você gasta. Inclusive você importa extrato, ele já faz um rateio, enfim. Você pode usar a tecnologia ou não, o importante é o conceito. Então, voltando, você vai pegar os últimos 2, 3 meses e vai fazer mês a mês quanto que você gastou em cada um desse tipo de conta. Ou nas contas recorrentes fixas ou nas variáveis. E vai poder classificar aquelas que são essenciais ou não. Depois você vai botar aí, se você estiver usando a planilha que eu vou disponibilizar para vocês, vai apertar um botão, ela vai classificar em ordem decrescente e você vai ter uma noção de tudo que você gasta, qual que é a representatividade e quais são as maiores. Então vamos supor que a principal gasto é com, por exemplo, com universidade, mensalidade escolar. Ela representa 15% dos seus gastos. Aí o segundo maior gasto é condomínio, com 13%, o terceiro maior gasto é com telefone, com 11%. Então você vai pegar essas contas que você gasta mais e aí vem como que a gente faz nas empresas. Você e seus familiares vão sentar numa mesa e vão avaliar cada uma dessas contas para ver o que pode ser feito. A primeira pergunta que vocês vão fazer é o seguinte, que é o que a gente faz na empresa: pode cortar ou não? Que é o mais fácil, vamos dizer assim.
posso cortar ou não? Aí, gente, nós estamos pensando o seguinte, nós estamos num momento de crise, pandemia. Quando fala cortar, não significa cortar para sempre. Pode ser por um período, por esse período que nós estamos com uma situação mais delicada, que a gente precisa economizar um pouco de dinheiro, não gastar a nossa reserva emergencial. Então nós precisamos avaliar o que naquele momento, o Washington falando que faz isso mensalmente desde os 15 anos de idade, isso muda totalmente a nossa vida, dá para ver detalhadamente onde o dinheiro é gasto. Isso é legal, gente, é muito legal o feedback das pessoas, tá? Irã, quando reduzimos despesas, devemos nos preocupar com a qualidade. Existem despesas que trazem benefícios maiores que a economia prevista. Calma lá, Irã, vou chegar lá. Então é exatamente nesse ponto que nós estamos. Nós estamos num ponto que nós estamos avaliando cada linha de despesa e nós estamos fazendo em família uma análise. E a primeira análise que eu estou convidando vocês a fazer é o seguinte: podemos simplesmente cortar? Por exemplo, eu tenho aqui, eu sou assinante eu assino. Eu sou rato de filme e série, eu assino Telecine Play, HBO Play, Prime da Amazon, Netflix, Fox Premium já cancelei, Globoplay, eu assino essa questão toda. Então, nesse momento, estou lá construindo minha casa, eu estou aqui avaliando o que eu posso cancelar. Eu cancelei o Book, que é um negócio de audiolivros, onde eu leio livros, tá? Cancelei o Fox Premium esses dias para trás e tô revisando outras contas. Depois, daqui a pouco eu falar. Mas você já pode ver o que você pode cancelar. E aí, gente, não se prenda no para sempre. Por enquanto. Depois, se for o caso, volta. Ninguém paga nada para cancelar e voltar. Então, você vai fazer uma lista do que pode ser cancelado. Nesses que você pode cancelar, do lado da conta você vai escrever ação, cancelar. E aí, inclusive, gente, já é o momento de começar a definir o responsável. Nas empresas, para fazer um plano de ação, nós temos que definir o que fazer, quem vai fazer e até quando vai fazer. Então, lá em casa, aqui em casa a gente divide. Por exemplo, eu cancelei agora a academia também. Porque nós estamos mudando para o interior, eu fazia academia Smart Fit, tá fechado, falei, cancela. Para quem ficou essa ação? Para minha esposa, Thaís, cancelar a Smart Fit. Então, o que acontece? Ela ficou responsável de cancelar. Se possível, dá um prazo, tá? Para ela cancelar. Então, é isso que nas empresas a gente faz. Cada pessoa ela fica responsável por tomar algumas medidas para economizar o gasto. Mas espera aí que nós estamos só na primeira classificação. Nós estamos classificando aquelas despesas que são possíveis de serem eliminadas. Na empresa a gente acha o tempo todo. Por exemplo, tem a despesa de comprar água com gás. Será que precisa? Assinatura do Estado de São Paulo. Será que eu preciso manter uma assinatura numa empresa hoje em dia? Então vai vendo aquelas que eu posso cancelar. Eu tenho um serviço de terceiro aqui que eu não uso mais. Cancela. Você, mesma coisa. Tudo aquilo que você pode deixar para um outro momento que não vai prejudicar a qualidade de vida, não vai atrapalhar as suas receitas. Por exemplo, você trabalha com Uber. Vou cancelar a gasolina. Não tem como cancelar a gasolina. Ou então você vai cancelar uma terapia de um filho seu importante? Não vai cancelar uma terapia importante de um filho seu. Mas você pode ver aquilo que é mais supérfluo e cancelar. A segunda avaliação que você vai fazer é naquelas contas recorrentes fixas, você vai avaliar se você pode mudar de plano. Invariavelmente é possível. Então, gente, você tem uma net, você vai lá ver, você não quer cancelar a net, ela passou na primeira peneira, você falou, não vou cancelar a net, é muito importante para mim ter a net. Mas será que eu preciso ter a net com o pacote completo? Será que eu posso mudar para um plano, diminuir um ponto extra, alguma coisa? Outro exemplo, telefonia celular. Eu tenho um plano da Vivo caríssimo, eu descobri que ele é familiar, eu descobri que se eu fizer 3 individuais lá, eu vou ter praticamente o mesmo benefício num preço muito menor. Será que vou mudar o plano? Então você vai avaliar conta por conta daquelas que são fixas, se você consegue fazer um downgrade no plano, fazer um plano menor, tá? Isso é muito importante. A partir do momento que sim, que você e sua família avaliarem que sim, já põe no plano de ação ao lado. Quem que vai ligar lá, ouvir aquela musiquinha da URA e fazer aquela negociação toda lá com o pessoal para mudar o plano?
Ah, esse vai ser minha filha. Então você anota o nome da sua filha e fala quando que você pode fazer. Até essa semana você faz? Até sexta-feira? Põe lá, até sexta-feira. Então nós já pegamos 2 tipos de ações. A primeira ação é cancelamento, é cortar mesmo. A segunda é fazer o downgrade, tá? A terceira ação é o seguinte: eu não vou fazer downgrade, mas eu vou negociar o valor, que é um pouco diferente, mas é possível fazer. E isso muitas vezes envolve a troca de fornecedor. Então, por exemplo, eu não quero mudar meu plano de telefonia, mas eu vou mudar de uma operadora para outra que me dá o desconto. Ou vou ligar na minha operadora e vou falar, ó, a outra está me dando um desconto. Eu não quero fazer o downgrade do meu plano, mas eu quero negociar o valor. E aí, vamos olhar conta por conta aqui que eu falei com vocês. Seguro, mesma coisa. Você tem a opção de um seguro de carro, fazer um downgrade, diminuir a cobertura dele. Às vezes ele está cobertura para 100 mil contra terceiros. Eu estou com o carro ficando parado, eu diminuo isso para 30 mil nesse período de quarentena. Ou eu vou ligar lá e falar, não, eu simplesmente quero diminuir o valor. Então tem 2 opções, mas as 2 são irmãs. E as 2 demandam ação e demandam responsável. Vamos pegar uma outra coisa aqui, academia, mesma coisa. Tá parada a academia, não estou indo, então vou diminuir, mas não quero cancelar, então diminui para um plano de horário econômico. Que mais? Escola, algum curso específico, será eu pago aula em particular 3 vezes por semana de inglês, será que eu não posso diminuir para 2? Ou eu não posso conversar com o meu professor para ele negociar o preço de diminuir de R$50 a hora a aula para 40? É lógico, gente, olha aqui, nós temos que ter muita responsabilidade com os nossos fornecedores, que eles também estão passando um momento de dificuldade. Eu não estou nem falando, a gente tem que tomar cuidado para a gente acabar não prejudicando outras pessoas. Mas eu estou falando mais até de instituições grandes, que tem uma reserva e consegue. Lógico, se você tem um professor de inglês particular que está passando dificuldade e você puder, o ideal é que você mantenha o seu plano para você ajudar ele, né, e fazer um acordo com ele. Depois ele te compensa lá na frente e tal, para você não deixar ele na mão, tá? Mas aí você entra então no terceiro tipo de ação, que é negociar preço. Todo mundo está negociando preço. Clientes de consultoria estão vindo até mim negociando o preço de projeto que eu trabalho. Clientes, todo lugar. Eu estou comprando um monte de coisa para minha casa, eu estou negociando valor exaustivamente, eu estou chato mesmo, se não der desconto, não fecho, tem que negociar. Então, o que você está fazendo, os fornecedores estão fazendo com outros também. Então, você vai ligar um por um e negociar mesmo o preço. E aí, de novo, você vai definir quem vai fazer o que de cada conta da sua família e deixar também um prazo responsável para ele fazer. Tá? Para aquelas contas recorrentes que não são fixas, você tem 2 opções também. Só que uma não é a questão de negociar o plano necessariamente, e sim de racionalizar o consumo. Então, supermercado, eu estou num momento difícil, o que eu posso fazer no supermercado para eu gastar menos? De novo, eu posso fazer 2 coisas, ou comprar menos coisas, ou comprar coisas de marca mais barato, ou até mudar de supermercado que pratique um preço mais barato. Hoje, por exemplo, eu acabei de cometer um erro, eu fui fazer uma compra lá no Verde Mar. Não é uma coisa muito inteligente sair e fazer uma compra no Verde Mar, muito menos com fome. O ideal é você fazer a compra no supermercado BH, sei lá, que é o preço mais popular, no supermercado mais barato. Então, gente, é a gente evitar a bobagem. Eu estou fazendo uma live para uma situação de emergência, para uma situação de exceção, onde nós precisamos reduzir gastos. Então, nós precisamos cortar algumas coisas que são caprichos. Então, a gente evitar de fazer compra lá na hora que está com fome, trocar de supermercado, são coisas que vocês já ouviram falar, igual eu falei, não estou aqui reinventando a roda, são obviedades, mas fazem parte de um plano maior que eu estou tentando estruturar na cabeça de vocês aqui. Tá? Água. O que você pode fazer para cortar um pouco o consumo de água em casa? Será que você não poderia racionalizar um pouco, ver se tem vazamento, trocar, chamar um bombeiro para rapidamente ver pontos de vazamento, ver se não está tendo ar na tubulação, diminuir a lavagem de carros, já que os carros estão ficando mais tempo fechados? Energia elétrica, será que suas lâmpadas são todas de LED? Você está trocando? Matheus, daqui a pouquinho eu te respondo, tá? Será que você trocou por lâmpada de LED? Será que você está com muita lâmpada acesa? Você não pode deixar um responsável em casa
Funciona muito bem você nomear uma pessoa, um guardião, para toda hora ver se as coisas estão na tomada ou estão com a luz acesa, olhar. Então, gente, você também vai nomear responsável para diminuir o consumo, para racionalizar o consumo, cortar as viagens, né? Cortar a compra de itens agora, nesse momento, comprar menos roupa, comprar menos, gastar menos com comida, tentar menos restaurantes, seja naturalmente a gente não está podendo frequentar. Então, na hora que a gente está fazendo essa lista toda, gente, a gente pode fazer inclusive um exercício de quão eficiente pode ser essa estratégia. Você imagina só, se aquelas que a gente listou que a gente pode cortar, a gente tirar 100%, as outras que a gente não vai cortar, mas que a gente vê que é possível negociar, ou mudança de plano, ou mudança, ou uma renegociação de preço, ou uma racionalização de gasto, coloca aí uma meta de reduzir 20% em cada uma delas. E faz a conta no final se você não vai reduzir na base mais ou menos de 30% sua base de gastos. É uma redução sensivelmente significativa, tá? Então, o segredo, né, basicamente está em entender melhor seus gastos, ver o que é mais importante, fazer esse dever de casa do mais significativo para o menos significativo, porque aí se você cansar, você já fez do que é o mais importante, e depois você define quem é o responsável por fazer cada uma das ações de negociação, quem vai ser o vigilante da energia elétrica, quem é o vigilante da água, quem que vai ser o vigilante de algum outro, do telefone, alguma outra coisa assim, quem que vai fazer cada coisa, colocar um prazo, e aí, gente, daqui um mês você medir esses gastos novamente para ver se você baixou essa média ou não. Se você baixou, tenta manter o padrão, é o que a gente fala de padronizar. Se você não baixou, você faça esse exercício novamente. Não tem problema não ter dado tudo certo no primeiro mês. Se você já baixou 10% no primeiro mês, parabéns. Faz de novo e tenta baixar mais 10 no segundo. Né? Aí 10 sobre 90 é como se fosse 9 do valor original, daria 19 já. É muito importante você praticar isso. Quem pratica isso sabe o tanto que otimiza. Tá? Então, gente, se você procurar no próprio Google, para cada uma das contas, você vai achar um monte de ideia do que fazer para economizar. O que fazer para economizar com energia elétrica, o que fazer para economizar com TV a cabo, o que fazer para economizar com telefone celular, o que fazer para economizar com aluguel. Por exemplo, aluguel, tá, gente? Vou dar outro exemplo. Eu tenho um apartamento que eu tenho um locatário, tá alugado, e o meu locatário me ligou e falando, Júlio, tô numa crise danada, queria que você reduzisse um valor do aluguel e que ainda jogasse esse valor para frente, pós-crise corona. Tudo bem, eu entendi a situação dele e fiz. Isso é uma medida que ele tomou para reduzir os gastos dele, uma medida eficiente. Muita gente está fazendo isso. De novo, você tem que olhar a situação do dono do imóvel que você é inquilino. Se ele for uma pessoa que precisa muito daquele aluguel para viver e tal, cuidado para você não prejudicar ele. Mas, de repente, ele é um dono de vários imóveis, que vive de várias rendas, que ele tem condições de negociar, seria muito importante para que você... seria muito importante que você negociasse com ele, que ele tem margem para isso. Tá? E aí você olha de novo. Duas dicas muito importantes. Então esse é o método, gente. Esse é o método. Não tem muito segredo. Esse é o método que as empresas usam para fazer redução de seus gastos e eu estou orientando vocês. Eu sei que para algumas pessoas já têm conhecimento avançado, pode parecer muito básico, muito óbvio, mas não tem segredo não. Então conhecer bem suas despesas, ver o que você pode cortar, montar uma lista, quem que vai providenciar o corte. Ver o que pode negociar, montar uma lista de ações para cada um dos seus familiares, quem vai ser responsável por negociar essas reduções. Ver o que é possível de racionalizar e definir quem vão ser os guardiões da racionalização. Uma pessoa em casa é responsável por vigiar o consumo de combustível, o outro o consumo de água, o outro o consumo de gás, o outro o consumo de energia. Aí se for pouca gente, cada um fica com duas dessas, assim. E esse é o passo. E aí depois, gente, garantir que o que foi combinado foi executado. Aí é o que eu chamo de método TBC, tirar a bunda da cadeira. Se ficar só no papel não melhora nada. E aí faz uma reflexão, vê se deu resultado no próximo mês e faz tudo de novo.
eu tenho certeza que vai conseguir de 20% a 30% de redução dos seus gastos. Isso é muito significativo nesse momento, é muito importante. Então, se você tem um gasto de 2 mil por mês, familiar, vamos botar, sua família tem um gasto de 3 mil por mês, você economiza 30%, R$900, né, gente? Já dá para você botar esse dinheiro numa reserva, investir, ou até mesmo cobrir uma eventual perda de receita que você tenha tido com essa crise toda. Tá? 2 dicas muito importantes sobre como economizar. Quem não fez esse exercício antes acabou se endividando, né? Quem tem dívida e fez dívida há mais tempo e está pagando essa dívida, hoje nós estamos vivendo uma situação no país que a nossa taxa de Selic está lá embaixo. Nossa taxa Selic teve 12%, 13%, hoje está em 3 e pouco por cento. Ela está muito baixa. A taxa Selic é a base de todos os empréstimos, até a agiota. Até a agiota se emprestava 12% ao mês lá atrás, hoje ele não está emprestando a 12%, ele está emprestando a 6% ao mês. Porque a taxa Selic caiu. Qualquer empréstimo bancário. Se você tiver crédito na praça, uma ótima saída, se você estiver pagando parcelas mensais caras de um empréstimo, que não deixa de ser uma despesa recorrente fixa, todo mês eu tenho que pagar R$700 lá consignado consignado na minha folha de pagamento, por exemplo. É uma tática muito importante você contrair um empréstimo novo com melhores taxas, com prazo mais alongado, se for possível, e pegar esse dinheiro e pagar um empréstimo antigo. Ninguém para pensar isso, mas isso é muito importante. É muito importante fazer isso. Você consegue diminuir a sua parcela de R$700 para R$400 com uma brincadeira dessa. Conversa muito com o seu gerente de banco, vai atrás das pessoas que você está devendo, vê se eles mesmos não façam essa operação, mas se não fizer, você faz de uma outra operação. Vai no seu banco, pega um e quita o outro lá. Muita gente faz isso e dá muito resultado. Uma outra dica com relação a financiamento imobiliário. Se você fez um financiamento imobiliário da Caixa ou no Banco do Brasil, né? Há um tempo atrás, mesma coisa. As taxas estavam 10% ao ano, 11% ao ano, mais TR. Hoje essas taxas eu não tenho o valor certo, mas deve estar 4%, 5% ao ano, mais TR. Então o que acontece? É possível pedir a portabilidade de financiamento. Então, por exemplo, se você tem um financiamento na Caixa, você vai lá no Banco do Brasil, negocia taxas melhores com o seu gerente, fala, eu tinha essa taxa com a Selic, agora eu quero outra. Se ela te oferecer uma taxa melhor, você fala, eu quero fazer a portabilidade. Automaticamente suas parcelas vão cair absurdamente. Quem tem financiamento não deixa de fazer isso. Não deixe de fazer isso. É uma maneira também muito importante de você reduzir gasto. Gente, por fim, eu vou ler as perguntas de todo mundo aí. Quem ainda, mesmo reduzindo os gastos, não está conseguindo pagar suas despesas porque sua receita diminuiu muito, e eu sei que não está fácil conseguir renda extra, tente conseguir renda extra, óbvio, mas se não conseguir renda extra, gente, avalie, e se não conseguir um empréstimo saudável, o que é um empréstimo saudável? Com uma carência boa, com um prazo bom e com taxas razoáveis. Taxas razoáveis, gente, é 1% ao mês no máximo. Hoje não dá mais para ficar pegando dinheiro a juro caro, tá? Se você não conseguir, não use o rotativo do seu cartão de crédito, não use o seu cheque especial. Gente, isso é para usar de hoje para amanhã. Tipo assim, gente, eu preciso pagar um hospital aqui hoje e eu tô sem dinheiro aqui, mas amanhã você vai lá e vende um bem seu e paga o cheque especial. Vende alguma coisa que você tiver e paga o cheque especial. Vende alguma coisa que você puder vender e paga o seu cartão de crédito rotativo. Não paga o mínimo. Isso é o que a gente chama, que destrói patrimônio. Você ficar um ano pagando cheque especial ou girando cartão de crédito vai acabar com o seu patrimônio. Aí o que acontece? Aí você não vende hoje, que daria para pagar essa dívida, daqui a um ano, se você vender, já não dá sequer para pagar essa dívida. Tá ok? Não entre nessas dívidas. Isso aí é a coisa mais óbvia do mundo. A outra coisa mais óbvia do mundo não tem nada a ver com gasto, não preciso falar, que eu falo em toda a live. Não põe dinheiro na poupança. Põe no Tesouro Direto, Selic. Tesouro Direto, Selic é tão seguro quanto a poupança.
e tem a mesma liquidez, você pode tirar todo dia o dinheiro, paga imposto de renda, poupança não paga, mas mesmo descontando o imposto de renda, você tem uma rentabilidade maior que a poupança. Quem está com dinheiro na poupança está jogando dinheiro fora. A poupança hoje, ela sequer mantém o valor do seu dinheiro, ou seja, se você hoje tem um dinheiro que dá para comprar 100 Big Mac e deixar na poupança, daqui a um ano você não consegue comprar sequer os 100 Big Mac, você vai comprar 90 Big Mac. Por quê? Porque a inflação hoje é maior do que a rentabilidade da poupança. A rentabilidade da poupança é irrisória. É quase igual deixar dinheiro debaixo do colchão. Então essa é outra dica que eu vou dar para vocês. Beleza? Deixa eu começar a ler as participações, porque o Instagram tem um limite de 1 hora para live só, tá? Quem tiver dúvida, coloca aí embaixo que eu vou fazer questão de responder aí todas. Tem coisa aqui que até foge um pouco do tema, mas eu vou tentar aqui também. Vamos lá. Vamos lá. Muita gente aqui parabenizando, dando ok, entrando, ainda sem... vamos lá. Caju a publicar as participações da Udemy, a gente já falou. Lavador do Heleno, Maí, minha amiga, o Rafa Zerola tá aí, Rafael Pereira do Twitter tá aí também, Diego, Marco Lafa, amigo antigo, Bruno Turra, prazer Bruno, prazer receber gente igual você aí, alto executivo, ex-diretor da Falcone, Jackson Cardoso, Dirt, que trabalha para mim, né, Eduardo? Bom você ter você aqui, meu amigo. Aí o Washington deu aquele feedback, tá? Aí o Irã ele fez uma participação importante. Quando reduzimos despesas, devemos preocupar com a qualidade. Existem despesas que trazem benefício maior que a economia. Primeira coisa, nós estamos conversando aqui de despesas, nós não estamos falando aqui de custos relacionados a faturamento, né? Na empresa a gente separa muito despesas de custo. Despesa é aquilo que você pode cortar. Custo é aquilo que você cortar, você não vai conseguir produzir. Então eu dei o exemplo do motorista do Uber. A gasolina para ele não é despesa, é custo que está relacionado ao faturamento dele. Quanto mais ele gastar com gasolina, melhor, significa que ele está faturando mais. Óbvio que nada impede dele buscar um posto de gasolina mais barato, buscar um carro mais econômico. Mas mesma coisa, matéria-prima de um pintor não é tratado como despesa, é tratado como custo direto. Isso não necessariamente eu gastar menos matéria-prima não é bom, porque significa que eu estou entregando menos produto. Lógico, eu posso evitar desperdício e tentar comprar essa matéria-prima no menor preço possível, ok? Pode estar lá no planinho de ação, mas nunca tentar reduzir, porque senão, se eu sou um pintor e eu paro de comprar tinta, eu paro de produzir quadro, perfeito? Tá ok? Vamos lá, mais dúvidas aqui. E outra coisa desse comentário do Irã, do professor Irã, é o seguinte, há despesas que trazem benefícios, bem-estar pessoal, bem-estar físico, que é um investimento para você, que é coisa que se você parar de fazer vai te deixar meio maluco, te pirar, diminuir sua produtividade. Então essas são aquelas despesas que eu recomendo que você não corte, que você tente só barganhar, ou diminuir um pouco, ou mudar o plano, ou negociar. Tá ok? Aquelas despesas que te fazem bem, elas são as chamadas essenciais. Eu estou falando daquelas que você, para cortar, só aquelas que você pode sobreviver sem. Tá ok? Vamos lá, o que nós temos mais aqui? Gustavo, não fazia isso até me casar e aí minha esposa introduziu a planilha em nossa vida. Tudo, graças a Deus, bem controlado, vale a pena. Mais um feedback positivo. É isso aí, Gustavo, é isso mesmo, cara. É planilha pra tudo, né, velho? Eu sou o rei da planilha também. Tem planilha até pra contar quantas vezes eu fui na academia. Marco Lafa, qual renda não é fixa? Qual o ideal? Bom, aí defende... Nossa, esse é assunto para uma live inteira, né? Para investimento, que eu tô entendendo que você está perguntando, né, Marco? Bom, o investimento depende muito do perfil das pessoas. Eu tô falando de investimento conservador. É aquele investimento que você sabe quando vai cair no final do mês. Ele não é arriscado. Por exemplo, se investir em ações, eu não sei se no final do mês vou ter lucro ou prejuízo. Então, investimento conservador é o que a gente deve colocar. Hoje tem algumas modalidades, né? Que é o Tesouro Direto, alguns CDBs, tem que tomar um pouco de cuidado, ele tem que valer a pena,
né, que você é o certificado de depósito bancário, você está comprando títulos de outros bancos. Tem LCI e LCA, que são isentos de imposto de renda, e eles são emitidos por bancos, letra de crédito, agrícola, e tem outras modalidades. Tem debêntures, que já é um pouco perigoso, porque são empresas que emitem, elas costumam pagar até mais, é uma renda fixa que paga até mais, com um prazo maior, mas aí você corre o risco até de tomar calote, porque isso não é garantido pelo fundo garantidor de crédito, né, até R$250 mil. Gente, isso eu estou passando muito rápido, esse assunto para uma outra live, as modalidades de investimento. Mas eu recomendo para quem quer um investimento conservador, é o Tesouro Selic. Estuda, tem muito material disponível na internet. No meu canal, no Telegram, Pílulas de Gestão do professor Júlio Reis, eu ponho muito material grátis. Lá que eu vou botar a planilha de Excel. Lá eu já coloquei material sobre Tesouro Direto, já mandei um PDF lá. E quando você entrar no canal agora, você consegue ver tudo que eu já mandei lá no histórico. Então vale muito a pena vocês entrarem lá, tá? Quem mais que tá aqui? Andrei, cancelei pizza e sanduíche. É isso aí, Andrei. É bom que você emagrece junto, qualidade de vida. Aí depois você volta, não é isso? Lucas tá aqui com a gente, Moisés, Luiz Henrique, Michel, Tony, Alisson, Matheus Eduardo, Welber. Aí o Matheus Eduardo: Júlio, tô com dinheiro para investir, não sou estudioso da área. Aí pensei em fundos imobiliários e no ETF dos Estados Unidos, porque o dólar tem tendência de aumentar. Se não ficar diversificado, é arriscado? Matheus, de novo, cara, é um assunto muito longo para eu te ajudar aqui. Fundo de investimento imobiliário, eu gosto muito. Ele não é um investimento conservador, ele varia muito, inclusive com essa queda aí. Os fundos perderam muito valor, então não pode ser dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Essa equação é importante, gente. O dinheiro que você vai precisar no curto prazo, você tem que botar em algo conservador, sempre. Só dinheiro de longo prazo que você pode arriscar um pouquinho mais, tá? Aí o fundo de investimento imobiliário, ele dá os dividendos, que substitui como se fosse uma espécie de aluguel. É também uma modalidade muito interessante de investimento. Recomendo que estudem, que tem muito material, muito vídeo no YouTube disponível sobre isso. ETF dos Estados Unidos. Eu comprei nessa crise, Matheus, um ETF de Small Caps do Ibov, um ETF do Ibov mesmo, o BOVA 11, e o ETF do Standard & Poor's. Os brasileiros estão com prejuízo danado, mesmo eu tendo comprado no começo da crise. O americano já subiu mais. Eu acho que qualquer investimento em bolsa americana um pouco menos arriscado do que na bolsa brasileira, tá? Matheus, o momento é esperar um pouco? Depende. Esperar para quê? O momento é cortar o máximo de gasto possível, tentar focar em receita, planejar para voltar voando após essa crise e investir mais conservadoramente. Agora, se você tem dinheiro sobrando, tem muita coisa em promoção, muitas ações em bolsa em promoção. Washington, uma boa dica é fazer a lista do que realmente precisa. Sem uma lista, você fica perdido, sai comprando, é verdade, você sai garimpando as prateleiras, né, Washington? Também acho excelente essa dica. Obrigado aí pela participação. Lucas Ramos, Valder, Andrelli. Júlio, boa noite. Qual a melhor opção de investimento do dinheiro do saque do fundo de garantia? Já falei aqui. O mais conservador possível é o Tesouro Direto Selic. Se quiser arriscar um pouquinho, começa a pensar em fundos de multimercado ou coloca em fundos ETF ou coloca um pouco menos arriscado que o fundo de ETF, que são fundos de ações, nos fundos de investimento imobiliário. Eu gosto muito. Fundo de investimento imobiliário, cabe uma live só para isso, gente, mas basicamente é como se você estivesse comprando um pedaço de um espaço comercial. Tem fundo de investimento imobiliário que é dono de shopping. Então, se você comprar uma cota dele, é como se você tivesse um pedacinho daquele shopping. Então, tudo que ele ganha de aluguel nas lojas do shopping, ele rateia entre os donos, você recebe uma boladinha. Então é como se você estivesse investindo em imóvel, sendo que ele tem algumas vantagens. Ele tem liquidez diária, você consegue comprar e vender de um dia para o outro. Para você vender um imóvel, por exemplo, vai vender um imóvel hoje, você não consegue vender. Fundo imobiliário você vende na hora. Segunda coisa, ele é isento de imposto de renda, aluguel não é. Aluguel você paga imposto de renda, porque você recebe como dividendos. Dividendos não é tributado no Brasil, tá?
Terceiro, você não precisa juntar um valor, você não precisa juntar 200 mil, que é o valor do apartamento, e comprar apartamento. Você com R$1.000, você vai lá e compra um pedacinho do fundo de investimento que investe em prédios comerciais, por exemplo. Tem fundo de investimento que compra agências de banco para alugar para os próprios bancos. Tem fundo de investimento que comprou um prédio e alugou para a Petrobras. Tem laje, tem fundo de investimento que compra galpão comercial. Tem uma infinidade de fundos de investimento. Vocês precisam estudar antes de investir, tá ok? Cartas, qual a melhor opção de investimento nesse momento sem risco, sem ser o CDI? Cartas, não, aí não tem, né? Aí não tem. Investimento sem risco, ele só pode ser o renda fixa, tá? Um investimento que eu gosto também, gente, que existe o Tesouro Direto, é o IPCA+. Ele paga o IPCA mais um prêmiozinho em cima disso. Significa o quê? Que o dinheiro não perde valor. Se o nosso IPCA disparar, hoje a nossa inflação é controlada, mas vamos supor que a nossa inflação vai a 20% ao ano. Esse dinheiro vai, se o IPCA for a 20%, esse dinheiro que está lá vai render 20% no ano, e vamos supor que ele está pagando 2% de prêmio sobre isso. Esse 2% é como se fosse o lucro. Tá? Eu gosto muito desse porque ele te protege de um momento que a inflação pode explodir. Então, Caritas, de novo, infelizmente não tem, é uma equação de mercado. Risco proporcional à rentabilidade. Investimento que dão maiores rentabilidades, naturalmente eles estão atrelados ao risco. Então nós não temos como... Agora, o que você faz para minimizar o risco e ganhar dinheiro? Por exemplo, eu invisto muito em ações, graças a Deus eu tenho um resultado muito bom. Mas eu estudo há 10 anos isso. Enquanto eu não estudei, eu só perdi dinheiro. A primeira vez que eu entrei, eu gosto muito de dar esse depoimento de uma maneira muito honesta, porque hoje quem mexe com ações só fala o que ganha, não fala o que perde. Mas a primeira vez que eu investi em ações, foi lá em 2008, eu quebrei. Eu gastei tudo, todas as minhas reservas, peguei dinheiro emprestado com meu pai me salvou, peguei dinheiro emprestado no banco, só que eu tinha um emprego muito bom, pagava um salário muito alto, e aí eu peguei, rapidamente, botei a mão na cabeça e falei, eu tô maluco, vou parar com isso, vou estudar, parei de investir, assumi o prejuízo, foquei no meu trabalho, recuperei tudo e fui estudando. Hoje eu já recuperei tudo que eu perdi em 3, 4 vezes, graças a Deus. Mas, poxa, eu estudei demais. Enquanto você não estuda, gente, se você quer ser um investidor mais agressivo, invista em fundos de investimento, porque fundos de investimento eles são geridos por pessoas que estão lá 24 horas por dia estudando coisas que você não tem tempo. É muito pretensão você achar que você sozinho vai conseguir uma rentabilidade maior do que fundos que tem 5, 6 gestores estudando as empresas, conversando com as áreas de RI das empresas, tendo informações privilegiadas. Então quem quer arriscar um pouco mais, começa. E outra coisa, gente, quem quer começar a investir em ações, façam contas simuladas. Abram contas de mentira, começa a operar, toma o ferro primeiro na conta de mentira antes de tomar o ferro na conta de verdade. Tá ok? Vamos lá, o que nós temos mais aqui? Ó o João aí, ó, o João Ricardo, meu personal aí, entrou. Amilnos, Edmar, Gabriel, Matheus, até a Giota. Pois é, Matheus, até a Giota deve estar baixando o seu juro, o seu spread aí com essa taxa Selic. Realmente essa queda foi muito sensível. O governo está fazendo isso para... Já que a inflação está controlada, o governo está fazendo isso para estimular o consumo, para facilitar que as empresas busquem crédito e invistam para não desacelerar demais por causa da crise, tá, gente? Aí tá Wesley, Simone Siqueira, Igor Pinheiro, é o Igor, meu amigo lá de Cristais, Gustavo, advogado, grande advogado, Reinaldo, valeu Gustavo, Andrade... Ao Gustavão do vôlei de novo. Vale a pena correr o risco nesse momento no país empreender um novo negócio? De jeito nenhum. Agora não. Agora você tem que começar a montar um plano de negócio para você abrir daqui a um tempo. Hoje não se monta negócio hoje. Talvez o ano que vem, quando começar a recuperar a economia, nós vamos montar negócio, gente. Agora nós temos que sobreviver. Não pegue suas reservas. A menos que você consiga a fórmula mágica de montar um negócio sem renda. Sem investimento, sem botar grana.
Caritas, qual a diferença de Selic e CDI? Basicamente nenhuma, tá? Os dois estão muito atrelados um ao dois. Selic é a taxa definida pelo governo, pelo Banco Central, e o CDI é o certificado de depósito interbancário. Um é baseado no outro. Eles são basicamente idênticos. Se você pegar aí os últimos 12 meses do Selic e CDI, dá a mesma coisa. Então, quando um falar um, entenda o outro, vai dar a mesma coisa. Baixou Selic, baixou CDI e vice-versa, tá? Sebastião... Gustavo, faça uma live de investimento. Farei sim, farei com muito prazer. Já tô devendo isso faz tempo, quando eu postei o resultado dos meus investimentos. A Caritas falando que tá errando com a poupança é normal, gente. A gente foi educado para investir mal. Essa é a verdade. A gente foi educado com alguns paradigmas na vida. A gente foi educado para estudar, para fazer concurso público, para investir dinheiro em poupança e ter uma vida assim. Leiam Pai Rico, Pai Pobre. Principal livro que mudou minha vida. Leiam esse livro, tá? Vanúbia, Andreli tá concordando. Andreli, né? Tá concordando com a Caritas. Antônio Augusto. Rodrigo, gente, vai acabar uma hora aqui. Eu tô correndo porque vai acabar. Meu amor, ele deu a dica de migrar o financiamento do apartamento. Isso aí. Quem quiser depois me pergunta em particular que eu dou mais dica, tá, gente? Fala comigo, Aline. Fala comigo. Portabilidade. Conversa com o seu gerente do banco. Fala que você quer fazer a portabilidade do seu financiamento do apartamento. Polimarques, Luciane Duarte. É muita gente. Tá louco? Dani Santos, Mário Bahia, Itamar, Neto, Washington. Vale a pena usar o fundo de garantia para quitar uma parte do financiamento imobiliário? Washington, eu não quitaria, não. Eu tentaria quitar outras dívidas e investir melhor. Ou, se você fez o financiamento mais recente, conseguir essa portabilidade, é uma dívida saudável. Financiamento imobiliário é uma dívida muito barata, um juro muito bom, que dificilmente você vai conseguir de novo. Aí se você quita e depois você precisa levantar um dinheiro, você vai ter que levantar um dinheiro muito mais caro. Toma cuidado antes de quitar financiamento imobiliário, tá? Nara Pessoa, valeu Andrele, Murilo, Itamar, Newton, Josimar, Matheus, parabéns, Júlio, sua live foi show, pô, muito obrigado. Itamar, boa live, Ju, muito obrigado. A Elton, pô, gente, é muita gente. Caritas, muito obrigado, Júlio, queremos mais todos os dias, por exemplo. Um beijão, beijo, Caritas, muito obrigado. Obrigado, Aline. Valeu, Gustavo. Estamos indo pro interior, mas vamos manter contato. De vez em quando a gente bate aqui em BH para jogar um vôlei. Tá? Obrigado, Aline. Obrigado, Rodrigo Mendes. Um abraço, gente. Fica com Deus. Boa sorte para todo mundo. Nós vamos sair dessa. Força todo mundo aí. Um abraço, gente. Tudo de bom.